A ditadura militar brasileira ocorreu entre 1964 e durou até 1985, e teve 5 presidentes. Seu início ocorreu com a derrubada do então presidente João Goulart pelos militares golpistas. O governo de Jango estava fraco e os movimentos sociais estavam ganhando muita força, causando preocupação nas classes conservadoras da sociedade, que temiam, devido ao contexto de Guerra Fria, que o Brasil pudesse se tornar socialista. Os militares, com o apoio do governo estadunidense, forjaram provas de que o presidente pretendia realizar um golpe comunista e forçam Jango a fugir do país, tomando o Brasil para as Forças Armadas, e assinam o AI-1, decreto que permitia a cassação de políticos opositores. Os presidentes da ditadura foram Camilo Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Durante um tempo entre o governo de Costa e Silva e Médici, o Brasil foi governado por uma junta militar. Então, pro senhor, como que foi o período da ditadura assim, logo no começo? Bom, para mim, que eu não participei ativamente desse processo, tá? Por falta de estrutura intelectual, entendeu? Eu vim tomar mais conhecimento, me aprofundar mais nesse processo a partir dos anos 70, né? Que aí foi quando eu me engajei com um grupo de estudo para a gente tentar mudar esse estado de política do Brasil, né? Então, nos anos 70 eu já tinha conhecimento do AI-5, mas não sabia o significado. Eu vim tomar, assim, participar de alguns movimentos, mas assim, não efetivamente, mas participar, né? Começar a ler alguns livros como Karl Marx, que era o capitalismo, que era proibido, né? Se a polícia, se os militares soubessem que você estava tendo contato com esse tipo de estudo, você podia ir preso, os livros eram queimados. Então, o grupo que comandava na época, que preparava a base para, no caso de haver uma guerrilha, eles pediam para você ter esse tipo de acesso de informação, que era o capitalismo, do Karl Marx, a coluna Prestes, né, do Luiz Carlos Prestes, e também, eu não lembro o nome do autor, mas chamava A Riqueza do Homem, que são livros assim com base bem política, para poder você entender todo o processo do capitalismo, por que estava havendo esse movimento, por que existia o comunismo, né? Qual é a finalidade do comunismo. Não que o Brasil tivesse assim, ideologias comunistas aprofundadas, porque nós não tínhamos condições para isso, né? Nós pegávamos informações da Rússia, da China, dos países comunistas, né, para acabar com o capitalismo. Mas, infelizmente, o socialismo foi apenas um sonho, uma bandeira. Então, aqui para o Brasil, foi muito ruim, né, em termos de evolução social, política, esses anos do militarismo. Eu participei do grupo MR8, participei assim, como coadjuvante, que era o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. O nome foi dado em função da prisão de Che Guevara, né? Che Guevara, como todo mundo sabe, foi um dos revolucionários da América Latina que ajudou Cuba a se desprender da opressão que existia em Cuba. Então o MR8 fazia essa homenagem a ele, né, quando ele foi preso em 68, 70, 72, eu não lembro bem a data. Então eu fiz parte desse grupo, que era oriundo do Rio de Janeiro, que o Gabeira fazia parte, só os intelectuais que faziam parte desse grupo. Aí ele se ramificou aqui no ABC,
Por quê? Porque na época, São Bernardo, São Caetano, Santo André, Diadema, era a coluna vertebral do proletariado brasileiro. Tudo acontecia aqui, que aqui estavam as indústrias, aqui estavam os grandes engenheiros desenvolvendo máquinas, equipamento. Então o ABC era um ponto estratégico. Se na época esse movimento revolucionário tivesse conseguido enganjar todo o pessoal, todos os trabalhadores daqui do ABC, eu tenho certeza que hoje talvez o país fosse outro, voltando aos anos 60, 70, né? Onde para você sair de casa, você estava sujeito a ser confundido com um cara do movimento, com um cara do protesto. Então muitas pessoas na época desapareceram, muitos estudantes que talvez a imprensa não tenha nem conhecimento, muitos estudantes na época desapareceram apenas por estar passando, olhando uma passeata, um movimento, e ser confundido com um atuante político, né? Vamos colocar um terrorista da época, né? E essas pessoas desapareceram, mas como a família não tem grana para levantar a história, ficou por isso. Quem é que hoje aparece nas estatísticas? São pessoas que tinham um certo poder aquisitivo, né? Que fizeram parte desse movimento, mas que tinham um respaldo financeiro. Aqueles que não tiveram, desapareceram. Eu tive amigos meus que fizeram parte desse movimento, que a família está até hoje procurando ele. Ninguém sabe para onde foi. Foi lá para o DOPS, e do DOPS simplesmente sumiu. O DOPS era, no caso aqui de São Paulo, era o presídio de políticos, né? O Lula teve preso lá no DOPS. E ali dentro do DOPS, sumia. Ninguém... Entendeu? Então eu sinceramente gostaria que nunca mais voltasse essa época do tempo do militarismo, tá? E se voltar os militares, muita gente fica falando, você acha que votar os militares o país melhora? Pode votar os militares, desde que eles estejam preparados para ser militares, entendeu? E sociólogos. Porque para dar borrachada, dar tiro, isso aí não precisa ser militar. Qualquer guerrilheiro faz isso, né? Então, quer votar o militarismo? Ótimo, pode votar. Mas desde que eles estejam preparados para isso. Então, tem alguns segmentos da sociedade que acham que se o país fosse militar, estaria diferente. Eu acredito que não. Com essa ideologia do militar, de que a farda é superior a tudo, a farda manda, não vai trazer benefício para o país. Então, o que traz benefício para o país é preparo político e social dessa juventude que está aí dentro das escolas. Os políticos sabem, os militares sabem, mas um povo submisso, isso já é uma analogia antiga, né? Desde os anos 60, que um povo burro é um povo fácil de controlar. Nós temos aí uma parcela da sociedade de jovens, de estudantes, de intelectuais, que ainda vão contra esse sistema. Durante o regime militar no Brasil, ocorreram diversos atos institucionais, que eram normas que estavam acima de todas as outras, até mesmo da Constituição. Na época, o governo afirmava que esses atos tinham como objetivo combater a corrupção e a subversão.
Mas isso era uma calúnia, pois na verdade os atos eram apenas ferramentas para manter o domínio dos militares sobre o povo. Com certeza, o maior e mais infame dos atos foi o Ato Institucional número 5, instaurado no ano de 1968. Ele concedia o poder ao presidente para intervir em municípios e estados, permitia que o presidente retirasse o direito político de qualquer cidadão, proibia qualquer forma de manifestação, censurava previamente qualquer mídia, sejam livros, jornais, músicas, entre outros. Durante os anos de 1968 a 1988, o período do AI-5, o Brasil passou por um momento abusivo de poder, onde todos nós, o povo, éramos culpados, a não ser que pudéssemos provar o contrário. Claro que isso significou uma enorme injustiça, na qual os militares poderiam agir da maneira que desejassem. Uma marca disso foram as terríveis sessões de tortura, na quais métodos medievais e desumanos eram aplicados, sem nenhum motivo. E sobre o ano de 68, o senhor tem a falar sobre o que foi o ano que foi aprovado o AI-5? Então, em 68, quando teve o ato institucional número 5, que foi pelo presidente Costa e Silva, foi justamente para dar poder ao militar, né, deles decidirem sem a intervenção do civil. Que até então, quando houve o golpe militar, ainda começou a existir o movimento nas ruas, o pessoal saía, os protestos. Então, para acabar com os protestos, Rio de Janeiro, São Paulo, que era o grande foco, o AI-5, que era justamente para combater esse movimento social, esse movimento popular, né, contra o militarismo. Tá? Então, com o AI-5, ele deu poder amplo e restrito aos militares. Ou seja, quem passou a comandar foram os militares. Foi quando começou a perseguição aos intelectuais. Né? Nós tivemos aí como chama? Na Record teve lá os festivais de música que tinha cunho político. Né? Geraldo Vandré foi um deles que foi perseguido. Chico Buarque também sofreu algumas escoriações, né, com esse AI-5, que era justamente para sufocar esses movimentos. O AI-5 só veio para isso. Veio com plenos poderes para sufocar esses movimentos contra o governo militar. Então na época, eu acho que até os militares não tinham preparo, né? Como até hoje não tem. A polícia, o soldado do exército, não tem preparo social para ter esse tipo de responsabilidade. Ou seja, o cara pode fazer o que bem entender, que ele está respaldado por uma lei. Né? E foi o que aconteceu com o AI-5, que foi assim foi a época mais dura, né, da política militar. Foi justamente isso, porque todo mundo se tornou suspeito. Inclusive grupo de estudantes, pessoal de teatro, eles invadiam teatro, invadiam escola. Se porventura eles soubessem que tinha alguém ali dentro que fazia parte de algum movimento contra o governo, eles invadiam e batiam, às vezes executavam, enfim. E nada acontecia porque eles tinham esse respaldo. Então acho que foi a época mais preta, mais negra, né, do militarismo no Brasil, foi justamente essa instituição do AI-5, esse ato institucional.